Estamos no 7º podcast, O Segredo das Emoções. Nosso tema é raiva. Então vamos lá, chegou a hora! Você acha que o mundo é um lugar justo? Nem precisa responder. Ao vivermos aqui neste mundo, iremos nos deparar com muitas injustiças ou frustrações, e a raiva vai aparecer sempre que a situação não for o que devia ser aos nossos olhos. Quando falamos sobre a raiva, já nos vem à mente uma emoção muito negativa, intensa e desconfortável, mas a raiva tem o seu lado bom. A raiva é uma emoção de proteção que faz com que a pessoa torne-se mais forte, energizada e determinada, pronta para defender um direito ou restabelecer a justiça. Pessoas que nunca sentem raiva podem se tornar apáticas e não conseguir colocar limites positivos em situações que ofendam valores importantes. Nossa ira controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo. A raiva descontrolada não construirá nada de positivo para a nossa vida. Então identifique comportamentos que devem ser evitados. Preste atenção. Gritar, xingar, destruir coisas e objetos ou agredir fisicamente outras pessoas. Esses não devem ser evitados. Ok? A raiva ela é tão intensa que precisamos aprender a lidar com ela para não fazer nada que depois nos traga vergonha e arrependimento. As prisões estão cheias de pessoas arrependidas. O famoso escritor Shakespeare já dizia que a raiva pode ser um copo de veneno que bebemos, esperando que os outros morram. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos e na Europa apontam que sentimentos como a raiva são tão perigosos para a saúde quanto o cigarro e a obesidade. O excesso de raiva faz com que o corpo humano entre em estado de estresse, podendo causar alterações fisiológicas, como aumento da pressão e dos batimentos cardíacos, tonturas, vertigens, tremores, inquietação e até insônia. Sabia que ela pode dar também até falta de memória? Em casos mais graves, ela pode levar a um infarto cardíaco, um AVC ou até um câncer. Ups! Então, vale a pena aprender o que fazer para evitar esta danada da raiva. O que o excesso de raiva pode ocasionar no corpo de quem não sabe lidar com ela? Olha, já falamos de alguns, né? Cansaço físico, insônia e dificuldade na memória. Quando nós somos crianças, nós somos o centro das atenções. Porém, quando crescemos, é difícil perceber que isso mudou e que as pessoas não vão fazer tudo o que queremos. A raiva é sempre causada pelas expectativas que depositamos no outro e não por culpa de alguém. Por isso, antes de culpar o outro pela raiva que sentiu, lembre-se de que você depositou sobre ele ou ela expectativas e desejos que são apenas seus. É necessário aceitar que existem vários pontos de vista, e os seus e os dos outros. A Bíblia, ela diz o seguinte em Efésios 4:26, quando vocês ficarem irados, não pequem. Sentir raiva não é pecado. O problema é o que fazemos com a raiva depois que a sentimos. Normalmente culpamos e descontamos em alguém ou até podemos culpar a Deus. Então nós devemos guardar a nossa raiva? A verdade é que a raiva não resolvida também pode causar rancor, mágoas, dor física, depressão, ansiedade e estresse. Explodir com os outros não é bom para nós mesmos, pois ficamos cegos na hora da raiva. E guardar a raiva dentro de nós também não irá ajudar. Uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard descobriu que expressar o que está sentindo de forma útil aumenta a expectativa de vida. Por isso, resolva o problema conversando com o outro. Mas se você tem dificuldade de falar e costuma guardar a raiva, precisa aprender a se comunicar, a colocar limites e dizer a sua opinião. Se não puder falar, poderá escrever sobre o que gostaria de dizer. Isso ajuda a organizar seus pensamentos e diminui a raiva interna. Vamos para o próximo conselho? Está em Tiago 1,19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. De acordo então com Tiago, como é que nós podemos agir de forma mais sábia? Precisamos ouvir para entender o ponto de vista do outro e depois falar, evitando se irar por qualquer situação. É importante esperar a poeira baixar, tanto quanto ouvir o que o outro tem a dizer.
Se não consegue, pode correr em volta da quadra, recorrer a um saco de pancadas, gritar dentro do carro fechado ou no travesseiro. Parece engraçado, né? Mas essa energia realmente precisa baixar. Procure não responder às pessoas quando estiver irado. Assim você retoma o controle e não faz besteira. Se você estiver irado com seu cônjuge, filho ou alguém próximo, pense em momentos felizes que já passaram juntos e não coloque toda a confiança em risco por um momento de fúria. Lembre-se que Deus pode te ajudar a se acalmar se você pedir. Depois, avalie os motivos do outro para ter agido da forma como agiu. Ouça suas explicações, tentando entender, pois podem existir motivos que desconheça. Agir sem plena consciência da situação aumenta o risco de ter que pedir desculpas por não ter entendido direito. Existe uma história bíblica que demonstra exatamente a importância de agir com sabedoria. Em 1 Samuel 24 está o relato sobre a oportunidade que Davi teve em fazer justiça com as suas próprias mãos contra o rei Saul, que o perseguia procurando matá-lo. Em vez de matar o rei, Davi apenas tirou um pedaço de seu manto, sem o rei ao menos perceber que não estava sozinho em uma caverna. Davi provou ao rei a sua fidelidade com um pedaço do seu manto. O que nós podemos aprender com a resposta que o rei deu a Davi? Olha o que o rei falou para Davi em 1 Samuel 24, 18 e 19. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem lhe fazer mal, o Senhor o recompense com o bem, pelo modo como você me tratou hoje. Então a gente vê aqui que Davi mostrou para o rei, né, como que deve ser a ação, o comportamento sábio e misericordioso se transforma em bênção para a sua própria vida. É assim que devemos agir. Os soldados de Davi ficaram surpresos com a sua decisão, com a decisão de Davi de não matar o rei Saul. Mesmo tendo a chance, Davi se recusou a agir contra a lei de Deus, e isso resultou em bênçãos e a admiração de todos por sua nobreza. Muitas vezes podemos até estar certos em nosso raciocínio, porém a raiva, a vingança e a resposta impiedosa não trarão bênçãos e paz para a nossa vida. Sempre que sentir muita raiva, é bom lembrar que pode confiar em Deus e abrir o seu coração, contando tudo para Ele, tudo que te faz sofrer. Ele nos ama mesmo quando erramos e nos dá sabedoria e o perdão sempre que o buscamos, humildemente, reconhecendo nossas falhas e dificuldades. Ok, hora de tomarmos 2 decisões importantes para encerrarmos. Vamos ouvir os outros e entender os seus motivos antes de reagir. Vamos pedir a Deus o auxílio no controle de nossas reações e vamos ser humildes para pedir perdão àqueles que nos têm ofendido. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, por ter me ensinado ou ter nos ensinado que podemos saber que a raiva nos traz muitas doenças. Pedimos que o Senhor nos ajude a controlar a nossa raiva para vivermos com saúde e que nos ajude a ouvir os outros, a entender os motivos que eles têm antes que venhamos a reagir. Ó Senhor Deus, auxilia-nos no controle de nossas emoções, das nossas reações, que sejamos humildes, Senhor, reconhecendo o nosso erro e clamando a Ti por perdão, porque sabemos, ó Deus, que somos fracos e pecadores e precisamos do Teu auxílio e do Teu perdão. Fica conosco neste dia, agora, neste momento, por Cristo. Amém.